Tem muita criança por aí que acha que dinheiro brota em árvore. E não é bem assim, né, gente? Ganhar o suado dinheirinho não é fácil. E hoje no quadro Pais e Filhos, a Cris Graff vai conversar com alguns pais que orientam seus filhos, ou ela mesma vai passar algumas orientações a respeito desse assunto. Olha só que bacana! Afinal, qual a importância e as consequências da educação financeira desde a infância? Nós temos pesquisas que nos mostram que mais de 65% das famílias brasileiras estão endividadas hoje. Será que essas pessoas tiveram acesso a esse tipo de conhecimento na infância e na adolescência? A idade ideal para começar a educação financeira, na realidade, é quando as crianças começam a perceber e fazer pergunta, elas se demonstram interessadas pelo assunto. Aí é que a gente começa a afirmar mais a parte da educação financeira. Porém, a gente já, desde que as crianças nascem, elas são muito observadoras. Então, se os pais já vêm tendo essa postura de educação financeira já no lar, em casa, elas já vão assimilando alguma coisa. A mesada ou semanada fica a critério de cada pai, porque depende da negociação com a criança. Você que vai estipular quando receber, de que forma receber e quando receber. Por que isso? Porque você não vai simplesmente dar a mesada, você vai também cobrar deveres dele. Levar o cachorro a passear, tirar o lixo da cozinha, manter o quarto organizado, tirar boas notas. Esses são os critérios que vão ponderar a mesada. Você não vai dizer, toma o teu dinheiro, vai lá e usa da forma que quiser. Tem que ser com responsabilidade. E como praticar essa educação financeira com as nossas crianças e adolescentes? Aonde eles podem gastar esse dinheiro e até mesmo investir? Eu tenho 2 filhos e desde muito cedo percebi a importância de passar a educação financeira para eles. Logicamente, o que é importante? Cada pessoa falar na linguagem para a criança que ela entenda. Não adianta chegar com teoria econômica para uma criança de 7, 8 ou educação financeira avançada. É importante sempre conversar com as crianças. No caso, nós começamos isso quando Carol e o João tinham lá os 7, 8 anos de idade, mas explicar os conceitos da forma que a criança fique no mundo dela. Então, e depois isso a gente vai evoluindo à medida que eles vão crescendo e entendendo melhor as situações. Faço a educação financeira com o Gregory, eu dou uma mesada para ele, já faz uns 4 anos mais ou menos. É um valor simbólico, na realidade, né? Inclusive a gente já conversou esses dias atrás que a partir do ano que vem a gente vai reajustar esse valor. E esse valor, na realidade, ele está ali, mas ele compra as revistas dele, essas coisinhas assim, pessoais, assim, de interesse dele, né? E tem todo outro apoio que eu acabo pagando para ele quando a gente sai, o sorvete, o lanche, essas coisas eu acabo pagando sempre, né? Extra a mesada, né? Mesmo porque o valor é bem simbólico, daí é só para ele se acostumar. A criança vai usar essa mesada quando for fazer um passeio, e até o interessante mesmo é deixar ela fazer a gestão desse recurso. Você dá mesada, você vai dizer que X valor é para os passeios e ela vai, na hora de comprar pipoca ou sorvete ou optar entre um cinema ou ir ao parque, ela que vai fazer. Eles observando o gasto, a saída do dinheiro, eles vão começar a ter noção de que isso acaba logo e que há necessidade de planejar e economizar. Quem aqui educou os filhos a lidarem com o dinheiro, a educação financeira? Quais as consequências e os desafios? O que fazer em cada faixa etária? Faz uns 2 anos nós começamos a dar uma mesada para o João Pedro, a Carolina já tem 19 anos, e para que ele tenha o controle, o contato físico com o dinheiro. Saber o que custa, por exemplo, eu quero comprar um tênis de R$250, muitas vezes ele compromete quase toda a renda dele do mês. Então é importante para a criança, nessa idade, ela saber que se ela gasta tudo num primeiro momento, isso pode vir a faltar num segundo momento. Logicamente, depois vai se ajustando, e esse é um dos maiores desafios nos dias de hoje. O meu maior desafio com ele agora é que ele só tem 11 anos.
Então, aos poucos, eu pretendo inserir a responsabilidade financeira para ele perceber que não é só o agora, né? Que ele tem que guardar dinheiro para mais tarde. Isso eu tenho que me desafiar também para ver qual é o valor que eu vou estipular daqui para frente, entende? Cada ano vai aumentando um pouco e exatamente vai aumentando o desafio também, né? A educação financeira não tem idade para começar. Lógico que se você já vem plantando desde criança, há uma facilidade maior de absorção pela criança. Porém, existem várias formas que você pode engajar o adolescente nessa conquista, mostrando para ele que o que ele economizar agora, ou às vezes cortar alguma coisa que não seria necessário neste momento, ele lá na frente pode conseguir coisas maiores, valores maiores. E o mais importante de tudo não é o limite que ele tem, mas é importante saber as saídas para onde é o controle. Porque tem muita informação na internet hoje na parte de educação financeira, mas o que é o problema? O efetivo controle. Eu tenho um limite de quanto? De 5, de 1.000, de 10 mil? Mas quanto eu gastei no mês? Em que eu gastei? Então eu sempre digo para eles, eu sempre brinco do papel de pão, que antigamente a gente comprava o pão no mercado e ele era embrulhado em papel. Então você pode ter um aplicativo financeiro, você pode ter uma planilha sofisticada, mas você pode anotar num pedaço de papel aonde foi gasto o dinheiro. E isso é uma das coisas mais importantes. Você até comentou que existe o cartão, não se tem mais contato com o dinheiro. Mas só que é importante anotar onde são destinados os recursos. A criança que tenha tido ensinamentos desde cedo de como ganhar, poupar e gastar seu dinheiro de forma mais consciente, tem mais facilidade de se tornar um adulto capaz de gerenciar suas finanças, de ter menos estresse e maior qualidade de vida. Os benefícios que eu vejo hoje da Caroline, ela com 19 anos, ela sabe exatamente que os recursos eles são finitos e se nós temos objetivos, nós temos que abrir mão de certas coisas para atingir certos objetivos. Tinha uma professora minha de pós-graduação que dizia a vida boa é cara. Nós vivemos numa sociedade onde tudo é sempre, existem coisas novas, coisas mais bonitas, mas só que muitas vezes devemos nos privar de algumas coisas para comprar outras. E eu percebo que esse objetivo foi atingido assim e hoje eu vejo que ela já está financeiramente tocando a vida dela. E eu tenho uma planilha, que eu tenho a planilha dos meus controles e eu acabo botando o mesado do Gregory, porque às vezes ele ganha um valor de presente de aniversário, coisa assim, e daí tá tudo planilhadinho. Eu tenho controle, ele ainda não, mas enfim, a partir daqui uns 2 anos, acredito que ele já possa entrar nesse controle. Isso, exatamente, ter a planilha dele, né? Desde pequeno, meu pai me instruiu a sempre guardar um dinheiro, independente de quanto fosse, 20, 50, R$1.000, mas sempre guardar uma parte do dinheiro, pois, querendo ou não, a gente não sabe o futuro, a gente tem que garantir um pouco, guardar 1/3, 1/2 do dinheiro, nem que fosse 1/10 do dinheiro recebido, mas sempre tem que garantir um pouco do futuro perante a nossa qualidade social e a renda mensal. Eu recomendo que, independente de quanto receba, tem que guardar uma parte, tem que botar na poupança, tem que garantir o futuro, para caso haja alguma necessidade, ter a garantia que vai dar certo. Bom, eu ganho uma mesada, não é tanto, mas é um pouquinho. E eu gastava muito, bastante, tudinho, pingava vermelho de novo. E daí, já faz mais ou menos 1 ano que minha mãe, ela não sabe, eu acho, que eu comecei a guardar, né? Já tá sobrando bastante, eu acho. Talvez no próximo aniversário dela, Natal, eu possa dar um presente para ela com a minha própria mesada. Alguns exemplos práticos que a gente pode estar colocando para a educação financeira infantil ou do adolescente são o dia a dia da gente, né? Às vezes muitos administradores e psicólogos acham que não é ideal levar uma criança ao supermercado por causa que ela vai poder querer consumir um volume maior, mas eu acho muito interessante no sentido que você pode mostrar para a criança que às vezes o mesmo chocolate tem diversos preços e a gente tem que pesquisar. Já o adolescente, a gente pode colocar a noção de quanto custa o arroz, o açúcar,
a carne, os custos do dia a dia num supermercado. A educação financeira, na verdade, ela é uma coisa que ela é infinita. Então, ela é feita em fases. Isso vale para pessoas, isso vale para classes sociais, isso vale para qualquer fase da vida. Quando a gente vai casar, a gente tem determinadas necessidades. Meia idade, as necessidades são outras. E isso vale mesmo para as crianças, quando eles vão crescendo e eles já tendo esse pré-contato com as informações, fica mais fácil deles assimilar. Então, logicamente, com a adolescência, aquele tênis ou aquele telefone, as coisas são mais sofisticadas. Mas você, com um trabalho de base, eu não vejo o problema. O que eu deixo hoje para as crianças como exemplo e para os pais é que assim, hoje a gente pode estar dando mais para a criança, mais conforto, mais lazer. Mas e o amanhã? Eu vou poder fazer isso? Então é um pensamento para a criança também pensar dessa forma. Que hoje meu pai pode, mas o amanhã? Quanto mais cedo ele economizar e guardar, mais cedo ele vai ter a liberdade financeira dele. E lógico, construindo hábitos saudáveis. Educação não é fala, é atitude. É importante que sejamos coerentes. E não só na educação financeira. Tudo que quisermos ensinar para os nossos filhos só vai funcionar se nós, adultos, pais, educadores, formos os exemplos.